Fala galera, que coisa boa, a gente tá aqui com o Thiago, Thiago Melo, aprovado em vários concursos públicos, para conversar um pouco com ele sobre a experiência dele nesse mundo dos concursos, né? Thiago, fizesse aí uma série de concursos, né? Fizesse Agrestina, fizesse Surubim, inclusive a Agrestina em primeiro lugar, só que a gente vai começar do começo, né? Beleza. Como foi que você começou a se interessar para fazer concurso público? Primeiramente, sou Thiago Melo, né? Sou professor de inglês e aprovado aqui em alguns concursos de professor. E aí é uma satisfação estar aqui trocando essas informações aqui com o Saulo, que é colega meu também de faculdade. Eu comecei o meu primeiro concurso, né? Foi dos Correios, isso muito tempo atrás, lá em 2011. E aí eu não tinha nenhuma experiência, fiz mais porque, é o concurso, não sabia o que era, não tinha noção. E fui fazer assim, sem pretensão nenhuma, não consegui passar, mas... Correios. No Correio, mas aí começou ali mostrar que aquilo ali seria um caminho interessante, né, pra Foi o vida. ano de... 2011. Aí no caso assim, o primeiro concurso que tu fizesse foi o dos Correios. Isso. Quando você ingressou, quando você começou a fazer concurso público, você continuou fazendo concurso? Porque começasse a fazer concurso em 2011, só que a gente teve resultado Sim. nesse ano de 2024. Passado né? também. Aí assim, como foi pra gente ir realmente pra base, né? Porque tem muito seguidor nosso, pessoal lá aqui do YouTube, que fica naquela de entrar no mundo dos concursos e pensa que alguém vai pegar no braço e colocar e motivar para fazer prova. Como foi que você foi induzido? Foi família, foi amigo? Se o grupo que você participava nesse começo fazia concurso, né? Como foi teus primeiros passos? Beleza, então vamos lá. Primeiramente, o meu apoio fundamental é da minha mãe. Onde eu estou, tudo que eu tenho eu devo a ela, porque ela sempre incentivou ao estudo. Ela sempre, desde pequeno, tanto eu como minha irmã, ela investiu demais nos estudos da gente. E ela sempre disse, o concurso público é uma forma de você ter uma segurança. E a gente sabe que no nosso país há muita, digamos assim, as coisas mudam muito rápido. Então, você estando em uma iniciativa privada, isso pode do nada você sair. E o concurso público é uma forma de fazer você ter a garantia, né? Então, assim, eu sou grato eternamente à minha mãe, porque ela pra mim é tudo e ela sempre incentivou. E aí posso ver, assim, três recortes. Ela sempre me apoiou. E aí logo no início tem uma amiga minha, 2011. 11. 2011, Thiago. Tu tava com que idade? O que tu tava fazendo da tua vida para começar a fazer concurso? Eu tava com, acho que 19 anos. Eu tinha acabado, um ano antes eu tinha acabado o ensino médio. E aí aquela época que era muito forte de faculdade, universidade, passei na Universidade Federal, na época em física, né? A gente até se conheceu lá e tal. E aí, nessa época eu comecei a construir e ver, mas eu não tinha tanto foco para concurso público, era mais aquele negócio de... Já trabalhava nessa época, não? Não, eu passei no PIB na época da faculdade, eu comecei a dar aula lá, acho que em 2013, mas assim, eu entrei, dava aulas, mas não era o professor da cadeira, porque eu também ainda estava no começo, mas a partir de 2016 mesmo que eu assumi uma sala de aula, e aí eu comecei a dar aula. E aí voltando para essa parte que você comentou, tem uma amiga minha que eu gosto, eu sempre falo muito e ela sabe disso, que é Samile, e aí mandar um abraço para ela. Ela é daqui de Caruaru? Ela é de Caruaru e tá assim, a trajetória dela é muito bonita, porque ela na época ela fez o processo inverso, onde todo mundo queria faculdade, ela foi para a área dos concursos. Ela era o patinho feio do grupo. Digamos assim, na época você analisaria assim, porque não vai querer faculdade, todo mundo quis. Então ela fez esse dos Correios, ela passou, depois ela passou em um da assistente administrativa, eu acho, eu não lembro se era esse cargo, mas era da UFPE, e depois passou no TRE. Então assim, hoje ela fez uma graduação, mas porque ela quis e tal, mas ela já tem a vida toda resolvida. Então eu sempre falava com ela, eu acho muito massa isso, eu me inspiro em você, e ela sabe disso, eu tenho um grande carinho e admiração por ela. Então você atribui seu ingresso
nos concursos públicos, primeiro, tua mãe, Sim. segundo, tua amiga que Eu, incentivou, né? isso, ela sempre também incentivava e é uma pessoa, e a gente sabe, as pessoas que torcem pela gente e tal, e a gente vive em um mundo que temos pessoas que gostam e não de você, tudo bem, mas ela é uma pessoa que sempre agregou muito. E aí eu trago o terceiro recorte, que agora é minha esposa, né, Viviane, porque ela foi fundamental e é fundamental nesse processo pelo apoio incondicional que ela me deu e ajuda, sem falar na língua portuguesa, que ela, assim, eu sou suspeita a falar, mas ela destrói na língua, né? Ela é fera. Inclusive teve a maior nota de redação de professor de português do estado, tem 2 concursos do estado de professora de língua portuguesa. Ela é efetiva. Né? Efetiva, passou nas 2 bancas mais difíceis do país, FGV e Sebrae, então eu digo sempre pra ela que ela zerou o jogo. Ela zerou o jogo. Então assim, são pessoas que eu gosto de estar perto, porque eu sei que torcem muito por mim e também tem trajetórias bonitas, entendeu? Então isso aí foi uma construção que foi me mostrando a importância de estudar para concurso público e tudo mais, entendeu? Gente, a gente tá falando aqui com o Thiago Melo, professor, aprovado em 2 concursos públicos, dentro das vagas, um deles em primeiro para uma banca que aqui em Pernambuco é muito forte, é a banca Funvap, provas complicadas. E tua aprovação foi esse ano 2024, né, Thiago? De 2011 até 2024. Fizesse concurso, como é que foi essa tua trajetória desse começo até agora? Se foi tentando passar em prova, tu passou 10 anos tentando, ou tu desse uma parada, como é que foi? Teve uma fase que eu dei uma parada, inclusive há um pouco tempo atrás eu conversando com Viviane, a gente tava debatendo isso, que eu até disse, tinha muita reprovação, mas ela até me questionou, quantos concursos realmente você estudou? E aí quando eu parei para pensar, realmente foram poucos que eu me dediquei. Muitos foram isso, vai que dá, né? E eu tinha uma falsa ilusão de que, se o concurso é nível médio, eu terminei o ensino médio, então eu tô pronto. Então, assim, você meio que acha que tá pronto, mas não é. O concurso público é um mundo totalmente diferente, você precisa mergulhar ali para conhecer. Então, assim, fiz concurso em várias outras coisas, fiz concurso de MPU, fiz concurso... MPU, a prova foi aqui em Caruaru? Aqui em Caruaru, eu acho que esse concurso foi em 2012 ou 13, eu não me recordo. Mas foi alguma coisa desse tipo, foi bem logo depois dos Correios. Fosse aventurar. Aventurar, não fazia ideia do que caía, mas abriu, vamos lá, fiz algum de Câmara de Vereador aqui também. A grande maioria de professores. Teve uns que eu bati na trave, eu fiz o da Bahia, do estado lá, fiquei em 23º, eram 9 vagas, fui pra lá. O Divertentes, eu fiquei em 3º lugar, era uma vaga, prefeitura. Teve outros que eu fiquei próximo e a maioria fui reprovado, mas que eu estudei mesmo assim foram poucos. Mas aí foi uma gradação, então eu teve um período que eu parei um pouco por conta da demanda das escolas e tudo mais, e aí depois eu retornei. Eu acho que assim, eu divido de 2011 ali até 2015 tentando, mas daquela forma sem estudar, e aí depois de 17, 18 começar a estudar devagarzinho, e aí eu acho que de 2021 foi quando eu mergulhei de verdade. Ô Thiago, tem muito candidato que começa a fazer concurso público meio que sem saber o que é um concurso. Na tua concepção, o que é que o candidato tem que saber sobre o concurso para que aí ele consiga ter o norte para conseguir se preparar e consequentemente ser aprovado? Que elementos são importantes do concurso público que o candidato deve conhecer? Olha, primeiramente, concurso público ele é totalmente diferente do que prova de vestibular. É uma situação diferente. Eu acho assim, o candidato ele precisa entender que ali ele não tem que ir para fazer a média, como você faz em escola ou faculdade, por exemplo. Você tem que se destacar para poder conquistar a vaga. Então, eu acho que o primeiro ponto, ele deve escolher uma área, né, para poder, porque você querer atirar para todos os lados é muito difícil. Hoje em dia o concurso se tornou algo muito profissional. O edital, por exemplo, onde é que ele entra aí? Isso. Então assim, eu quero uma determinada área, eu quero educação, eu quero segurança, eu quero saúde, enfim. E aí você precisa, e muitos candidatos não fazem isso, não lê o edital. Então assim, teve candidato nessa última prova que não sabia o que ia cair, perguntando no grupo se tal matéria ia cair. Então assim... Véspera da prova. Véspera da prova. O edital, ele é a primeira fase do concurso, porque você tem que saber quais são as regras do jogo. Você tem que saber o que você pode e o que você não pode. Saber e conhecer a banca é fundamental, porque cada banca ela tem a particularidade diferente de cobrar. Então, se você não sabe o que a banca cobra, você pode ser surpreendido. Então, resolver provas anteriores, se possível, isso ajuda bastante. Ter um bom material,
é fundamental. E aí também, eu já falando da minha preparação, estudei com Jaula, né, as apostilas do Jaula, eu não achei videoaulas pela demanda, como eu trabalho muito como professor, não tinha tanto tempo, mas assim, as apostilas são bem direcionadas e aí a importância que eu deixo também para o candidato é escolher um bom material, porque tem muitos materiais no mercado que são avulsos. Você tem que ir em pessoas em um curso que direciona para aquele concurso. E aí, não precisa falar, né? Só você entrar no Instagram, você vai ver a quantidade de aprovações aí do Jaula. Ô Tiago, tem candidato que tá assistindo aqui a live que nunca fez um concurso. Aí, por exemplo, vamos supor que ele resolve fazer concurso público para o cargo de professor de inglês. A gente teve, por exemplo, esse cargo em Riacho, teve em Agrestina, teve em Brejo, teve em Surubim, teve em Caruaru. A preparação para um concurso desse, ela é a mesma coisa do que para outro, ou cada concurso tem sua particularidade? Não, cada concurso tem a sua particularidade. Você tem que primeiramente dominar a sua área específica. Porque assim, você tem que pensar o seguinte, eu vou disputar a vaga com professores de inglês. Então, os professores de inglês dominam o idioma, dominam a gramática, enfim. Então, você tem que errar o mínimo possível da sua área. Tu começa pela parte específica. Isso, eu acho que você tem que estar bem preparado na sua área. Depois você tem que conhecer. E aí tem as diferenças. Você perguntou quais. Por exemplo, a FUNVAP, ela só cobra pedagogia, pedagogia pesada. Você pega o Instituto DAV e cobrou informática e matemática. Você pega agora a Demitec, cobra matemática. Você pega, por exemplo... Não cobrou pedagogia. Não cobrou, cobrou legislação, mas foi muito mais voltado para a lei. Não cobrou a parte pedagógica mesmo. Então, assim, você tem a sua parte fixa, com língua portuguesa, óbvio, e aí você tem que ver o que é que o concurso traz. Tem concurso que traz isso. Do Estado, por exemplo, trouxe direito administrativo, cobrou administração direta e indireta, coisa de concurso de polícia, enfim, entendeu? Então, assim, tem que conhecer a banca, porque senão se você perde, você não vai tão bem na sua área, nas outras você vai ter dificuldade. E aí o candidato está bem preparado, ele vai passar você. E a quantidade de vagas para professor de inglês, por exemplo, sempre é menor. Pequena. Na Agrestina, por exemplo, foi uma vaga só. Uma vaga. A gente está falando aqui com o Tiago Melo, professor de inglês, jogador de bola. Já foi por aqui. Bons tempos, a gente ganhou. Tiago, você se considera um candidato competitivo? E se sim, da onde é que vem essa tua competitividade? Hoje, isso é importante ser, né? Competitivo. Isso. Hoje sim. Eu acho que há algum tempo atrás Como é que eu posso falar? Eu me vi um candidato assim, mediano. Por mais que é desenrolado, é bom em inglês e tal, mas não era suficiente. E assim, eu negligenciava muito o estudo de pedagogia, eu não gostava, não tenho muita familiaridade com pedagogia. Só que eu vi que isso estava me custando caro nos concursos, então eu tive que sentar e vou estudar. Porque isso é uma coisa também que os candidatos precisam saber, que você não só pode estudar o que você gosta, você tem que estudar o que é necessário. Então, vai cair pedagogia? Vamos estudar. Vai cair matemática? Vamos estudar. Então, assim, você não pode só se dar o luxo de estudar o que gosta. Então, hoje eu me vejo um candidato competitivo porque antes eu não ficava nem nas vagas, ficava longe. Então, hoje, quando eu não consigo passar, eu tô ali. Então, de Santa Cruz, por exemplo, eu não consegui ficar nas vagas, mas o que me fez ficar fora das vagas foi 3 pontos, 3 questões. Que eu sei que o que saiu caro, não foi minha parte específica, porque eu só errei uma de inglês, foi parte de informática, foi a parte de matemática, então assim, eu não estava tão preparado ali, e ali esses 3 pontos me custou a colocação dentro das vagas para Santa Cruz. Então assim, você precisa atacar a banca de todas as formas, de todos os lados, você não pode deixar arestas. Cada concurso tem sua particularidade. Isso. Tiago, quais foram as bancas que tu já fizesse concurso? A gente vai elencar algumas, especialmente de concursos daqui de Pernambuco. Beleza, vamos lá. Sebrasp, FGV, FCC, FUNVAP, Instituto Darwin, a Demitec, IGEDUC. E eu acho... IDHTEC, né? IDTEC, IDHTEC, isso. Eu acredito que foram essas as principais. Fizesse a UP, não? Fiz a UP, fiz para professor agora a cidade me fugiu. São José da Coroa Grande. Se fosse pra praia. Mas não vi a praia. Fui pra praia, mas não vi a praia. Beleza. Tiago, vê só, o público Jaula é um público predominantemente pernambucano. E essas bancas aqui estão no dia a dia de quem faz concurso por aqui. Eu vou fazer a pergunta, tu vai dizer, em poucas palavras, o que tu acha da banca. Tá. E a UP?
metódica. Uma banca metódica. É. Então, assim, é uma preparação que tem que ser pra Ela é muito diferente e ela foge um pouco das demais. Eu acho ela metódica. Pelo menos na prova que eu fiz, que eu só fiz uma prova, que foi essa de... É os assuntos, os assuntos, a forma de cobrar também. Então eu acho ela mais metódica. A IAUP, o perfil da questão é parecido com o perfil de vestibular? Você tá Pronto, é isso. Que é ligado ao isso. UPE, né? Exatamente. E DTEC, e DHTEC? Eu vou dizer que de todas que eu fiz, assim, porque eu tenho uma paixão pela Sebrae, mas de todas que eu fiz é a que eu mais gostei. Por quê? Porque foi a Advertentes, que eu fiquei em terceiro. Porque ela só cobrou, por não gostar de pedagogia, ela só cobra, né? Ou cobrava, que eu não vi mais concurso dela. Português e sua área. Ela continua assim. Então, pronto. Então, assim, eu achei perfeito. Eu digo, cara, eu não tenho que estudar. O português tem que todo mundo estudar. E a minha área acabou, assim. Então, assim, eu fiquei... não fiquei na vaga por uma questão. E foi mais de português, não foi de inglês. Banca e GEDUC, fiz essa onde? A filha de Surubi, né? Que foi aprovada. Então... Surubi fiz essa Garanhuns também, né? Isso, agora Garanhuns eu fui mais pra cumprir tabela. Eu não tinha estudado os assuntos de Garanhuns, mas como já tava lá, já tinha pago, aí eu fui. O que é que tu achou? Foram 100 questões lá, não? Isso, 100. O que é que tu achou da banca e GEDUC? Eu digo que ela é a prima do Sebrae, né? Porque a a prima boa, porque ela é certa e errado, mas ela não anula, um errado não anula certa. Gostei bastante da forma, ela cobra muitas coisas, porque ela cobrou inglês, ela cobrou matemática, 10 questões de português, cobrou pedagogia, cobrou história relacionada à cidade. Então, assim, ela é bem surtida. É um vestibularzinho, se você for... É uma banca que tá começando a crescer, né? Tá ganhando campo. Eu gostei, né? A ADMTEC, fiz essa onde? A DMTEC eu fiz há muito tempo atrás, que ela tinha um sistema que é que eu achava o pior de todos, que era duas assertivas e ela cobrava umas coisas muito sem noção de inglês. E aí era misturado uma sua com a pedagogia e uma de matemática. Então você errou uma assertiva e errou a questão. Ultimamente mudou. Eu fiz ela de brejo agora, que foi pesada. Português foi uma das maiores, as provas mais pesadas. Inclusive minha esposa, mostrei a ela disse que de todas as provas dessas que teve agora na região, essa de português foi a mais pesada. Inclusive, vendo os candidatos aí, a grande maioria... Nota baixa. Ninguém conseguiu chegar a 5 pontos, assim. Raras pessoas. Ou 2, 3 ou 4, porque estava pesada. Banca estudável. Gostei. Uma banca bem tranquila. Banca nova, nova, cobra as coisas assim, ela é bem direta, não tem muito arrudeio. Gostei muito. FUNVAP? Pesado. Pedagogia não alivia, não. Português dela é mais tranquilo. Ela cobra uma gramática, mas é muito tranquilo. A prova falando de inglês, por exemplo, a de Agrestina foi mais difícil do que a de Riacho. Agora, pedagogia, ela não alivia. É a pior que tem, pedagogia. Galera, a gente tá falando aqui com o Thiago. Fez a prova de Agrestina, deitou e rolou. Surubim, já tomou posse, já tá ganhando dinheiro. Thiago, eu queria trazer uma questão aqui que é o seguinte. Na região do Caruaru, vários concursos, eles aconteceram de 2 anos para cá. Isso. E teve praticamente concursos em todas as cidades. A gente está falando em 2024. Aí fizesse FUNVAP em Riacho e em Agrestina. Em Riacho, não passasse? Não, fiquei acho que oitavo, nono. Oitavo. Assim. O que me quebrou lá era 2. O que me... Realmente foi pedagogia. Pronto. Aí a Agrestina ficasse em primeiro. E assim, a concorrência que estava em Riacho, boa parte, fez também a Agrestina. O que é que tu fizesse de diferente em Agrestina, que foi assim o que decidiu, e que se tu tivesse feito em Riacho, tu tinha tido sucesso na prova? Estudei pedagogia. Além disso, reforcei... Tu não gostava de estudar pedagogia? Não gosto. Não gostava e não gosto ainda. Mas, enfim, a parte de legislação eu gosto, porque eu acho mais objetiva. Porque a parte de pedagogia, conhecimento pedagógico é muito amplo. Então, assim, você pega, sei lá, Vygotsky, Piaget, aí é um mundo para estudar, aí entre outras áreas, enfim. E reforcei, eu sabia que eu tinha que ir tão bem como eu fui em português. Por exemplo, em Riacho, eu fechei a de português. Acertei as 10. Em Agrestina, eu acertei, foi 8 ou foi 9. Foi 8 ou 9, não me recordo agora. Mas, assim, em inglês eu fui melhor. Então, eu sabia que o diferencial ia ser pedagogia. Além disso, eu resolvi todas as provas que eu tive acesso da FUNVAP. Porque tinha que conhecer... Em Riacho não tinha resolvido todas, não?
Quase todas, mas é porque o tempo era muito escasso e aí eu não conseguia ver tudo. Mas assim, eu disse, não, vou ter que ir, sair da zona de conforto e estudar com ódio mesmo, mas estudei. Galera, a gente tá falando aqui com o Tiago Melo, candidato Jaula, primeiro lugar em Agrestina. Tiago, uma fala que tu sempre tá repetindo é a questão de se conhecer do ponto de vista enquanto candidato. E por que é que tu sabe, o que é que tu não sabe? Falaste, por exemplo, que a diferença foi pedagogia de um concurso para outro. Então, assim, eu percebo que tu tem uma certa preocupação em corrigir as provas que tu faz. Né? Tu Sim, tem um conhecimento sobre o sim, que tu sim. sabe e o que não sabe. Aí minha questão é, quando tu termina uma prova de concurso, tu leva a prova contigo. Como é que tu trata essa prova? Antes eu nem queria ver, ficava com aquela, não vou corrigir, porque se eu for errando, que era o que acontecia, você se desmotivava. Hoje eu faço questão. Passando ou não passando, indo bem ou não, eu faço questão, porque é ali que eu vou ver onde é que eu tô errando. Então, assim, errei essa questão, por que eu errei essa questão? Então eu vou estudar o que foi que eu fiz errar a questão. Acho que você agrega muito. E aí eu fiz essa leitura, eu não sabia que a Agreste ia ser Funvap quando eu estava fazendo Riacho, mas eu sabia que a Funvap ia pegar algum. Então, assim, quando eu peguei a prova, eu comecei a estudar. E aí, quando confirmou que a Agreste ia ser a Funvap, aí eu peguei minha prova e fiz um estudo de casa mesmo. Eu destrinchei ela Bacana. todinha para poder saber o que eu errei, o que eu deixei de errar e reforcei para poder chegar forte. A banca Funvap, ela segue algum padrão com relação às provas que ela aplica nas cidades? Tem alguma banca que dessas aqui que você citou que é imprevisível? Eu não vejo assim ela imprevisível, eu acho que ela é pesada. A pedagogia dos dois foi bem pesada, então assim, ela segue uma linha de forma de cobrar. Eu acho que a parte, a parte pedagógica, não sei se é a parte pedagógica, mas assim, ela, eu não vou dizer que ela é parecida com a FGV, mas assim, ela é pesada. Ela é pesada. A FGV é português, então assim, português de FGV não tem conversa, você pedir socorro, é uma página, um texto para uma questão. Mas a DMTEC, os textos são longos de pedagogia, não são enunciados e questões pequenas, então são textos relativamente grandes, as alternativas também são extensas, então isso cansa o candidato. Você começa meio que dizer, lembra do Enem, porque o Enem são textos extensos, entendeu? E a gente vai começar a entrar agora numa pauta mais voltada com a parte de preparação. Beleza. Inclusive, hoje eu estava conversando na escola com uma professora. Ela. Sempre o pessoal quer saber o segredo, né, para fazer prova de concurso. E o que a gente observa muitas vezes é que tem candidato que é aquele fogo de palha. Tipo, sai de tal, aí vai fazer o concurso, faz aquele, aí passa um tempo sem estudar. Aí aparece outro edital daqui a um ano, aí de novo a pessoa. No teu caso, Thiago, tu fizesse uma preparação de longo prazo ou era algo assim de tipo fazer, dar uma parada, depois voltar? Como foi que você fez para, no caso, se preparar e a trajetória até conseguir o sucesso? No início era desse jeito. Vai sair o edital? Vou estudar. Tipo, isso eu digo a vocês, é um dos maiores erros, você esperar um edital para estudar. Ah, tem pessoas que passam, realmente, mas é exceção. Você tem que se preparar antes. Então eu fui fazendo isso. Até um certo ponto, quando veio do estado, eu acho que foi ali que começou a eu engrenar e sem parar, manter o estudo, entendeu? Constante. Porque por mais que a prova não vai sair, mas você ficava, sabia que ia ter. Então foram vários concursos que teve. Então ali eu me mantive e fui chegando perto, não passava, chegando perto até que eu consegui. Fizesse vários concursos. Fiz. Esses últimos da região, todos eles eu fiz. Só não de. Ah, que é Camusim de dizer, São Camusim. Félix. Foi um que eu não fiz porque eu tinha um compromisso no dia e não consegui fazer, mas o resto todinho daqui eu fiz. Tiago, vê só, como é que é teu material de estudo? Olha, como eu disse, para estudos de professor eu usei uma parte boa do Jaula, principalmente na parte pedagógica. Tu usa livro também? Livro. A parte de inglês, que é a área que eu tenho mais, digamos assim, domínio por ser o que eu trabalho, eu pego conteúdos que talvez dê um certo trabalho e aí eu vou dar uma pesquisada nele. Eu não tenho eu aprofundo, eu não tenho material específico de inglês, não tenho. É o que eu venho vendo durante o dia e o que eu estudo. Português, também uma boa gramática, então isso é importante para você. E resolver questões, principalmente de interpretação textual, porque português é um mundo também. Mas a parte de pedagógica tem que ter um material diferenciado, porque a parte pedagógica ela é muito extensa, senão você se perde ali e não rende. Ô Tiago, tem candidato que na ansiedade de
fazer a prova do concurso, né? Ele fica naquela de, sem ter base, já começar resolvendo questões. Como é que você aloca na sua preparação a leitura da teoria e a resolução de questões? Como é teu planejamento? Por exemplo, vamos supor que vai ter outro concurso em Caruaru. Se fosse para começar a preparação hoje, como é que seria a tua programação? Primeiro, vai ter o concurso, então já sei qual vai ser a banca, eu iria estudar um pouco sobre a banca, tentar pegar provas para ver como a banca coloca, porque um grande diferencial é você conhecer o seu adversário, porque a banca é o seu adversário, então você tem que saber os pontos fortes, os pontos fracos. Eu não acho que tem pessoas que dizem, eu só vou responder questões e não vou estudar, eu não acho que isso é um caminho viável. Se você não tiver bagagem, não tem como você responder. Você vai mais por achismo, dedução, e isso aí é um perigo. Decorar então, a resposta. É porque a banca dificilmente vai repetir as mesmas questões. Então você precisa ter o conhecimento e através dele você vai verificar nas questões. Então quais são as matérias que eu tenho mais dificuldade? Essas eu tenho que dar uma atenção maior. Então eu aprendi isso. Então tu vai ler o assunto. Tenho que ler mesmo o assunto, ou assistir vídeo aula, aí depende muito da sua disponibilidade ou da forma que você aprende mais. Tem gente que aprende mais com vídeo aula, tem gente que aprende mais com PDF, isso aí tudo bem. Mas aí você estuda o que você tem maior dificuldade, reforça o que você já tem, e aí você precisa também ter essa humildade e não ser soberbo e dizer, muita gente pensa assim, eu vou fazer uma prova de professor de inglês, eu não preciso estudar inglês. Mas precisa, porque a prova ela vem para bater. Então assim, você tem que estudar o conteúdo e resolver questões, se possível, da banca ou de uma banca parecida para que você se prepare para a guerra, né? Porque o concurso é uma guerra. Ô Tiago, nesses últimos 12 meses, aqui na região de Caruaru teve em torno de uns 6 concursos. Fiz essa maioria. Tem noção de quantas questões chegasse a resolver? Só de prova ou de estudo? Geral. Foi muitas, porque só todo dia tu fazia. Só da FUNVAP, eu lembro que português foram uns 180, que eu tinha que tu fizesse. Tinha um compilado. Agora era só marcar X ou tu ia realmente? Não, era aquela questão, caso? não, respondia, eu dividi, o que é que eu fiz? Eu dividia as 3, era porque a FUNVAP era português, português, pedagogia e inglês, então eu dividia pela quantidade de questões, uma quantidade X por dia, resolvia e ia verificar os erros. Então eu ia estudar, ali era uma forma de errei. Beleza, errei. O que é isso? Errei tal tópico. Vamos supor, sei lá, pensar no tópico aqui. Projeto político pedagógico. Vem na mente agora. Errei essa questão. Então, o que é o projeto político pedagógico? Aí tu volta pra teoria. Volto pra teoria. Então, o que é, para que serve, quem contribuiu, enfim, é só um exemplo, para poder eu entender e ir para as alternativas. Constrói material de revisão, tu tem todas as anotações? Tenho. Eu acho importante você escrever, por mais que você descarte depois, porque quando você escreve, há uma conexão da sua própria mão, você fazendo o contorno das letras com o cérebro. Então tem gente que diz assim, digitar não é a mesma coisa. Então eu construo, eu uso... Você estuda anotando? Anotando. Uso os post-itzinhos, quando eu termino eu descarto e depois colo outro em cima e aí eu não perco o caderno. Eu só fico colando para também ser algo objetivo. Porque você escrever muito também, você desgasta e perde tempo. Galera, a gente tá falando aqui com o Tiago Melo, professor de inglês. Aqui na região de Caruaru, quem fala grosso é ele. Primeiro lugar em Agrestina. Passou em Surubim, já tomou posse, né? E a concorrência que se cuida, né, Tiago? Tiago, vê só. Hoje tu é um candidato experiente. No começo, eu vou colocar, assim, levando em consideração essa tua versão mais recente, né? Que passou a entender o que era um concurso público. Qual foi quais, né? As principais dificuldades que você enfrentou? Com relação, assim, a tudo, né? Acho que falta de maturidade com relação ao concurso, acho que pressão de quem? Interna principalmente, me cobrava muito, e eu diria externa, mas pela expectativa que eu via principalmente minha mãe colocava em mim, você é inteligente, você vai conseguir. Então quando eu escutava isso, era eu não posso decepcionar, entendeu? E aí, quando eu me casei também, porque eu... Se casasse em dezembro. Só não me chamasse. Não, eu não casei no religioso ainda não. Calma, peraí. Mas você vai, relaxa. Quando eu fui casar,
eu tava numa pressão muito grande, porque eu não tinha nenhum concurso ainda e eu sabia que eu precisava, que era uma forma de ter uma estabilidade. Então, assim, a pressão para mim aumentou. E aí, logo em seguida, descobri que ia ser pai também, então foi muito próximo. Então eu digo, não, e meu filho também, Samuel, eu preciso fazer isso por ele. Então, assim, é uma motivação a mais, do mesmo jeito que aumenta a pressão, aumenta a motivação. Então, assim, eu estudava com garra, eu dizia, Então, não no caso, a tua pressão foi positiva. no começo não, no momento agora eu até Tinha ansiedade? demais, demais. Isso aí eu tenho até hoje, a ansiedade, digamos assim, se acelerar demais, então acho que atrelava a questão de interferir. Mas eu até disse a Viviane, e ela pode até confirmar, no ano passado eu disse, não se preocupe, ano que vem eu tô dizendo, eu passo em um concurso. Seja qual for, e profissão onde for eu passo. E aí já passei em dois, então já bati. O é cada região, né? Já bati, já cumpri com a promessa. Coisa boa. Tiago, vê só, simulado de concurso público você faz ou é mais treinamento de questões? O simulado eu tento pegar provas antigas, porque assim é mais difícil você pegar, tipo, por exemplo, concursos policiais, você vê que tem muitas bancas que criam em simulados. Então, eu tô fazendo essa pergunta, Tiago, porque tem candidato que imagina que tem uma receita de Não, preparação que, tipo, se você não passar por essa receita, você não vai ser aprovado no concurso. Isso, não. Eu gosto de resolver questões das provas anteriores pra ver como é a banca e ver o nível e sentir. Então, assim, por exemplo, essa de Brejo, eu resolvi a do Ipoju, que eu não fiz a prova, mas eu peguei a prova e fiz como se fosse o dia pra eu poder ver quantas questões eu ia acertar, onde é que eu iria ficar na colocação. Então, isso é um termômetro para você se conhecer. Mas assim, não é, eu tenho que fazer simulado, senão não passo. Isso é muito relativo. Eu gosto porque eu quero conhecer mais a banca, mas você pode responder questões avulsas, por exemplo. Não tem problema nenhum, não. Tiago, tem candidato que fica esperando o concurso vir para a cidade dele para poder fazer. Passasse 2 concursos aqui na região de Caruaru. O que te motivou a buscar a oportunidade em outras cidades, né? Eu acho que isso foi um erro que eu cometi no estado, por exemplo, e até a gente conversou um pouco antes sobre isso, porque do estado você podia escolher a região, e aí eu quis ficar em Caruaru porque era uma vaga só, concorrência pesada, foi a concorrência foi a segunda maior do estado, ganhou de Recife, só perdeu para Petrolina, então assim, teve cantos, por exemplo, Ibirajuba, que só teve uma vaga e um inscrito, e a pessoa levou corte, então ficou sem vaga. São Caetano e Cachoeirinha tinha uma vaga, 5 inscritos, os 5 levaram corte. Então assim, eu acho que eu estava acomodado a dizer, não quero sair da cidade, e aí vou fazer aqui. E aí a questão da concorrência foi muito alta. E aí depois eu disse, não posso me dar o luxo de só ficar em Caruaru. Eu posso viajar, inclusive fui para Físio de Surubim e vou trabalhar lá também. E a Agrestina também, que aqui podemos dizer que é um bairro de Caruaru, né, pela distância. Mas assim, pra mim hoje não tem essa questão não de fazer concurso fora não, ou em casa, onde tiver e as condições tem que eu ver correr atrás, né? Exatamente, e aí você tem que saber as necessidades, o que é que aquele concurso vai trazer pra você, se você vê, você botar na balança, porque o salário é importante, o gasto com combustível, com alimentação, deslocamento, se você fizer e o saldo for positivo, eu acho válido fazer. Porque se você ficar na cidade com um contrato, como muitas pessoas se acomodam, arriscado ser colocada para fora a qualquer momento, e aí se tiver família, eu acho que seria um pior cenário de você se imaginar, né? Ô Tiago, muita gente que está assistindo aqui a live nunca fez concurso público. Inclusive o público Jaula, a gente tem mais de 200 mil seguidores, então às vezes coloca caixinha e pergunta se já fez concurso, se vai fazer concurso e tal. E assim, tem um pessoal que faz ali, mas tem um pessoal que vê muito como um desafio fazer concurso. Que dica você dá para quem quer começar? Por qual caminho que ele deve trilhar primeiro? Primeiro, você tem que entender que o concurso público ele é uma fase da sua vida. Você vai ter que abdicar de muitas coisas que você gosta, lazer principalmente. Então, quantos lazeres eu não deixei para estudar? Uma festa, uma saída, às vezes eu gosto demais, você sabe, jogar bola, tinha jogos. É necessário passar. É necessário, então assim, eu falo do meu tempo é escasso, eu trabalho manhã, tarde e noite, então na quarta noite, que é o dia que eu às vezes jogo bola,
eu tenho só aquela quarta para estudar. Então, o que é prioridade? Então, eu tive que abrir mão. E quem me A questão da conhece, prioridade é fundamental. quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonado por futebol, tanto de assistir, de torcer pelo Chelsea, como de jogar bola. Mas, naquele momento, você tem que... Aí eu digo, a maturidade. Se isso há muitos anos atrás, eu não faria. Se tivesse um jogo ou estudar para uma prova, eu lá queria saber estudar a prova, eu acho que o jogo. Eu acho que quando você chega num certo nível de maturidade na sua vida, você entende que ali é prioridade. O futebol ele fica secundário, então você tem que abrir mão. Ah, um domingo, não é o meu caso. Ah, eu vou sair para tomar uma cerveja com os amigos. E o que é que pesa mais ali, entendeu? Então, assim, você precisa entender que abdicar. O concurso é o seguinte, é uma fase da sua vida que você vai ter que fazer adaptações, né? E aí você vai fazer a prova pela primeira vez, o que é que você se identifica? Você pode tentar buscar uma área, né? E aí, se for nível médio, tem vários concursos. Se for nível superior dentro da sua área, buscar entender o que é um concurso público. Eu acho que é crucial para um candidato ler pelo menos um edital de alguma prova que seja, para ele saber o que é que tem, né? Porque o edital ele vai trazer as regras do jogo e se dedicar. Eu acho que assim, não tem fórmula mágica não, é estudar e vai passar. Não é o tempo que vai fazer, é a constância. Porque tem gente que diz assim, eu fico estudando uma hora chega. Se você não estudar para valer, não vai chegar. Então você precisa realmente ter constância. Galera, a gente tá falando aqui com o Thiago Melo, professor de inglês, aprovado numa série de concursos. Foi primeiro lá em Agrestina. Tiago, fizesse concurso de Agrestina. Agrestina que é uma cidade, um bairro de Caruaru praticamente, né? 15 minutos tá lá. E assim, pegasse uma concorrência forte. Sim. Dá pra subestimar a concorrência da cidade como Agrestina. Tu acreditava que ia ficar em primeiro naquela prova? Não. Como foi essa prova? Na verdade, conta pra gente aí. Na verdade, eu nem achava que eu ia passar. Porque quando saiu o edital, saiu muito próximo de Agrestina e de Santa Cruz. E aí eu comecei a analisar. E aí Priorizasse algum? Priorizei Santa Qual? Cruz. E aí deu certo. Mas a história é engraçada, porque assim, Agrestina, logisticamente, é a melhor opção. Fora Caruaru na cidade, porque a distância é muito curta. Só que o que acontece? Eu tinha que analisar não só a localização, mas analisar o salário e analisar a logística de conseguir conciliar com os concursos. E aí eu vi Agrestina uma vaga só, Santa Cruz 2 vagas. Até aí bem parecido. A concorrência ficou a mesma praticamente, porque Agrestina foram 50, 49... 50 ou foi 49, uma coisa assim, e Santa Cruz foram 90, 95 para 2 vagas. E aí quando você divide vai dar quase a mesma coisa. Só que a Agrestina, ela tem o horário de trabalho lá, é um horário só, no caso, à tarde, né? Então eu sabia que isso ia ser uma dificuldade. E aí eu até conversando com minha esposa, disse a ela, eu preferia passar em Santa Cruz. Porque Santa Cruz eu acho que eu conseguiria, por mais que seja mais distante, mas eu acho que ficaria melhor a logística. Salário é bem parecido. Só que aí eu fiz a prova. Aí eu não fui tão bem como eu gostaria. Só que eu sabia que tinha uma questão de inglês que estava errada, então eu entrei com recurso e anulei essa questão. E como é que sabe que foi você que anulou a questão? Foi eu, porque só eu entrei. E o recurso só tinha lá meu lá que foi avaliado. Então assim, eu fiz o recurso e anulei a questão. Ganhasse, no caso, 3 pontos, porque todo mundo ganhou. Mas aí tudo bem, eu sabia o seguinte. A minha própria pedagogia não foi boa também. Uma observação que eu queria fazer, Tiago, é o seguinte. Quando a questão é anulada, tá certo que todo mundo ganha um ponto. Só que aquele candidato que tinha acertado... Ele permanece. Ele permanece. É como se ele tivesse, no caso, entre aspas, perdido. Porque ele estaciona e os outros encostam, exatamente, né? Então tem isso. Pedagogia, eu estudei muito, mas eu também não fui tão bem, porque realmente, pedagogia da FUNVAP é pesada. Aí... português? Português eu fui bem, eu não fui igual a Riacho. O que é que cai em português? Porque tem gente que pensa que a gente tá em 2010, que era só interpretação. Não. Gramática é pesada. O que é que cai ali, especialmente? Cobra desde orações, a crase... É uma prova séria. Cobra... Tem questões de texto, cobra figuras de linguagem, enfim. Cobra tudo, você tem que estudar tudo. Então, assim, português, em Riacho eu fui melhor. Em Riacho eu acertei as 10. Em Agrestina, se eu não me engano, eu acertei 9 ou foi 8. Eu não me lembro. E aí, pedagogia, eu sabia que com aquilo que estava de pedagogia, com aquela nota, eu acho que eu não conseguiria chegar. Eu até disse a Vivi,
eu preciso que pelo menos 2 questões aí sejam anuladas, porque tinha erros, né? Uma era da escola nova, eu me lembro, que a data havia uma divergência, e a outra eu não me recordo qual era, acho que era do PPP. Eu digo, se 2 forem anuladas, porque valia peso 2, eu digo, eu vou chegar perto, eu tenho chance. E aí realmente foram 2 anuladas que estavam erradas, e aí eu consegui ficar em primeiro. Minha nota de Santa Cruz foi melhor do que a Agrestina e eu não consegui ficar nas vagas, então o concurso é isso. Eu fiquei por 3 pontos, como eu disse, lá de passar lá. E. Vê se teu nome lá em primeiro. Aí eu de cara, o negócio é uma sensação. Você vê o nome já aprovado, é uma sensação indescritível. Agora, em primeiro, tipo, o cara olhar assim, é meio que você não acredita. Mexe com a autoestima. Inclusive eu fui lá, você tava lá, eu fui lá falar com você sabe disso. Compartilhar um momento, mas realmente é algo. Acho que não tem nem palavra para descrever, acho que só sabe quem passou e aí. Você sabe se você foi aprovado já no concurso, se eu pegar a minha amiga que eu falei, Samile, minha esposa Viviane, então ver seu nome na lista lá aprovado, ver seu nome de diário oficial, é uma coisa que tipo assim, é uma potência diferenciada, né? Ô Tiago, sois um candidato que eu diria que é parecido com a maioria do pessoal. Tem gente que imagina que para passar em concurso público tem que se isolar do mundo. Como é que era a tua rotina durante a preparação? Tipo, ficasse primeiro em Agrestina. Para tu chegar a ser o primeiro colocado, tu tivesse que se afastar da tua rotina? Como foi que tu conciliasse? Como foi que se desdobrou essa questão? O isolamento, ele é muito perigoso. Eu acho assim, se isolar não vejo como positivo. Você precisa abdicar de coisas, principalmente de lazeres, porque isso aí vai atrapalhar, mas assim, a família, e aí se você é casado, tem namorado, enfim, é muito importante porque vai lhe dar o apoio, porque veja, você tá numa pressão, tendo que passar em uma prova, você tá estressado, é cansativo, quem trabalha e ainda chega à noite para estudar, é muito trabalhasse no processo? A vida inteira, desde 2013. Só pra galera conhecer, como é que é a tua rotina assim de aula? Tá, então vamos lá. Então, o resultado saiu semana passada, né? O final saiu semana passada. Hoje é dia 16 de maio, gente. O resultado saiu semana passada. Como é que era a tua rotina de trabalho, Thiago? Eu trabalho em 3 horários, então assim... Estuda nas horas vagas? Então eu tenho, durante a semana, de manhã e tarde, eu tô na escola, né? Quando eu tô aqui em Caruaru, eu tô lá em Surubim. À noite eu tenho os alunos particulares. E aí eu tenho que dar aula também e tenho que preparar aulas do outro dia. Então, nesses intervalos eu tinha que estudar. Então, chegava no final de semana, eu estava estressado. E aí você ter o apoio, no meu caso, a minha esposa, de me dar força, de estar comigo, me apoiando, vai dar certo. E tudo isso aí é crucial. Então, assim, se isolar, não querer contato com ninguém, é muito perigoso porque você pode ir para um caminho que vai trazer sérias consequências. Agora, você também não abrir mão de nada. Eu quero... Tem gente que é assim... Tem 2 horas livres, só tem essas 2 horas. Você vai estudar ou vai atualizar uma série da Netflix, por exemplo? Aí prefere atualizar uma série, né? E aí você vai ver o que é prioridade. Ou então sair para beber ou algo do tipo. No caso da tua preparação, assim, para mim foi muito representativa porque a gente trabalha junto. E eu te via, por exemplo, no intervalo, respondendo questões. No intervalo lá da escola. Tava os professores lá dando risada, conversando fiado. E tu lá com a tua apostila. Fazendo questão ali na luta, né? Então, assim, o pessoal às vezes fica procurando um momento ideal para se preparar. Não tem. Acho que você tem que, da forma que tá, tem que fazer. Então, assim, a apostila, do concurso, das questões, ela era minha parceira. Era amiga, parceira, eu levava dentro da bolsa, deu tempo, vou no médico, não tô respondendo questão. Não vergonha de estudar nada, eu tô esperando qualquer coisa, vou resolver questão, vou entender. Então, assim, tem gente que diz assim, mas eu queria ter o tempo livre. Eu já tive essa fase e você procrastina muito. Porque, nesse caso aí, você diz, eu tenho o dia todo livre. Mas eu tô cansado agora de manhã, eu vou estudar à tarde. Não, eu estudo à noite. Mas amanhã eu compenso. Então, assim, você tende a ficar levando isso. Quando pelo menos nesse caso, quando eu tô trabalhando muito, a pressão, então, assim, eu não tenho tempo. Eu tenho que jogar pra valer. Eu penso o meu concorrente, ele tá estudando mais do que eu, então eu tenho que estudar mais do que ele. Então, quando você cria esses cenários de pressão e que você tem que fazer e tal, e você diz, não, eu tenho que fazer com seriedade e acabou-se, você vai. Agora, as pessoas, elas, digamos assim, elas se
boicotam muito, cria muita coisa, Procurando um momento procurando certo, tá? desculpas para justificar uma falha ou uma incompetência sua naquela situação, porque eu acho que todo mundo é capaz de passar, mas poucos querem estudar de verdade, quer ir no oba-oba, na resenha e acha que dá, entendeu? Galera, tá falando aqui com o Thiago, candidato primeiro colocado, tá certo? O jogo é diferente para o candidato primeiro colocado. Thiago, eu queria que tocar no ponto contigo com relação à execução da prova. Por exemplo, nesse concurso de Agrestina, que foi o que tu ficasse em primeiro, que hora tu chegou? Se fiz essa prova em Caruaru, fizesse lá na cidade, como é que é teu ritual ao receber a prova? Se tem alguma coisa que tu faz, alguma mandinga, alguma coisa. Se tu aproveita todo o tempo, se tu é um dos candidatos que termina a primeira prova, qual disciplina você começa, né? Como primeiro colocado, eu queria que você trouxesse aí, no caso, teu modo de execução. A questão do localização, eu fiz aqui porque você se inscrevia para lá, mas eu acho que pela concentração de pessoas eles colocaram para cá. Eu não só em prova, eu gosto de chegar cedo em qualquer coisa que eu vá fazer, em qualquer lugar. Fez essa prova onde? Qual foi a escola? Agora me pegou, foi na... Não, Dom Miguel foi o de Surubim, o de Agrestina foi... Eu não vou lembrar agora. Foi ali perto do Riachão? Foi, numa escola ali, depois Altair Porto, não? Não, Altair Porto não, foi depois, uma escola lá pra Leudo, cima. Leudo. Alguma coisa assim, eu não lembro não, mas foi uma dessas aí, pronto, eu não lembro não, mas foi lá pro lado das Rendeiras. Eu sempre gosto de chegar cedo em qualquer situação, então... Chegar a abrir o portão. Aí é interessante você chegar, você ver, eu vi isso aí uma vez, um cara que ele é da Polícia Federal, até ele falando, quando ele passou, ele disse que isso também interfere muito. Você chegar num local e não ter ninguém, você ir vendo, chegando as pessoas aos poucos, do que você chegar e já tá aquele tumulto. Ele disse que isso na sua cabeça pode ativar gatilhos. Interessante. Isso aí você chegar, eu só esqueci, é Felipe Machado, se não me engano. Mais um conforto. Felipe Machado. E você estando lá, você vai chegando um, vai chegando outro. Quando você chega e já tem uma multidão, aquilo ali pode dar uma sensação de impactar, eita, quantas pessoas e tal. E aí você chega antes para não chegar agoniado, correr o risco de perder a prova. Então chego antes, quando o portão abre, entro, vou ao banheiro logo, dou uma passeadazinha e tal, bebo uma água. E já entra na sala, não? Não entro logo na sala, eu prefiro ficar um pouquinho passeando para não ficar muito tempo também sentado, que aquilo ali vai gerando ansiedade. Mas aí eu também não vou entrar logo na hora, entro faltando umas meia hora, uns 30 minutos, uns 40 minutos, enfim. No caso, na véspera, confere o documento e tal. Claro. Tu imprime o cartão de inscrição? Claro, todos os cartões. Eu sei faz que questão de tem assim, não precisa, mas eu levo. Todos eles eu levo. Eu acho importante. E aí eu verifico se as canetas é importante. Pode ser algo até besta, mas verificar se está funcionando e tal. A alimentação também é importante. Não evitar comer coisas que você não está acostumado, vai que dá algum problema, enfim. Então eu chego na prova, faço lá toda a triagem, entro na sala. Gosto de ficar no meu momento também de concentração. E aí, quando a prova vem... Já começa pela questão 1? Normalmente eu já começo do que venho. Aí, a não ser que, por exemplo, tinha matérias muito complexas. E aí, tipo matemática. Se matemática viesse primeiro, eu não faria matemática. Porque se você pega uma questão que você já não entende, aquilo ali no seu cérebro já vai criar uma ansiedade. Ter matemática? Teve. Deixasse por outro. Eu fui na ordem porque começou com inglês. Aí como inglês eu já gosto, eu fui na ordem. Matemática era a penúltima. Eu olhei as questões, vi o que eu já sabia de cara, fiz. O que não, aí fui para português e voltei. Mas normalmente eu começo pela ordem, porque normalmente começa pela sua área. E aí eu divido em 3 momentos. Primeiro eu resolvo as questões que eu já sei de cara. Essa aqui, acabou-se. Aí eu vejo umas que eu sei, mas eu vou ter um trabalho. E as que eu não sei eu deixo por último. É que tu vai fazendo e marcando o gabarito? Não. O gabarito eu só vou no final. Final de tudo. Eu faço a questão, eu faço a primeira leva, depois eu volto, e aí eu olho aquela mesma, pronto, esqueci. Aquela questão eu já não mexo mais. E aí eu vou para as outras questões e tal. O tempo, eu não tenho assim, dificuldade com muitas pessoas que dizem que o tempo é pouco. Para mim, nunca tempo de concurso foi pouco. Eu acho até demais no meu caso, né? Mas antigamente eu saía muito rápido, mas agora eu fico o tempo necessário que eu acho para fazer uma boa prova. Então assim, nunca fui um dos 3 últimos a sair, mas dessa de 2020, 2021 para cá, eu saio ali faltando 1 hora,
40 minutos. Então eu aproveito bem o tempo para analisar as questões e a cautela de não errar a questão. Tem muita gente que erra na hora de preencher o gabarito. Isso é uma falta Tiago, de... assim, por exemplo, com relação às fiscais, tu fica prestando atenção aos fiscais? Tu é aquele candidato que quando dá uma cansada vai no banheiro? Ou você segura ali? Como é que é? Não, eu gosto de analisar, ver a condução dos fiscais para ver se tem alguma coisa que chama a atenção, que é importante o candidato estar atento, né? Até porque é um concurso público. E aí quando eu chego num nível na prova, no momento que eu tipo, não tá saindo nada, eu paro, tomo água e vou ao banheiro, porque aí eu preciso também refrigerar. Comida assim, eu levo algum doce. Eu acho importante você comer algum doce, assim, depende de cada um, porque aí dá aquele pico de energia e aí você consegue e tal. Mas também você vai levar uma feira, né? Ficar mastigando o dia todo, né? Que aí também você leva um piquenique. Mas é interessante mastigar alguma coisinha e tal, só pra dar uma relaxada. Mas assim, isso é minha particularidade, cada um tem a sua. Eu acho que é importante você chegar cedo pra não ficar agoniado com medo de perder a prova e fazer a prova com seriedade, não fazendo as carreiras e tal. Tem muita gente que você vê, faz a prova como se fosse em colégio, 10, 15 minutos e entrega, tipo, não sei porque foi fazer, mas enfim, né? Galera, a gente tá falando aqui com o Tiago Melo, professor de inglês, passou numa série de concursos, tem uma experiência em prova que vale muito a pena aqui pra gente que faz aula para o público geral. Tiago, a maioria das pessoas que faz concurso não passa. Poucos são os candidatos, levando em consideração a quantidade de inscritos, que passa para a próxima fase pós-concurso, que é a etapa de nomeação e de posse. Como é que foi essa etapa para tu? Professor tem a etapa da prova, tem a etapa de títulos, né, também. E aí, quando você finaliza e termina dentro das vagas, aí você espera a homologação. Depois que homologa, aí tem a convocação para entrega de documentos. Primeiro tem a avaliação médica, né? Tu foi chamado aonde? Surubim. Surubim. Aí teve a avaliação médica, você tem que fazer um monte de exame de sangue e tal. Qual foi a sensação logo no primeiro dia de trabalho? É diferente. Não, eu acho que demorou um pouquinho. É diferente você entrar na escola e tipo assim, sou efetivo, sou concursado, ninguém mexe mais comigo. A relação é diferente, né? Tem também essa relação de outras pessoas lá, pessoa efetiva, você sabe o que eu tô falando. Enfim, mas é uma sensação, tipo, de potência mesmo, assim, de você estar realizado. Alguém dizer assim, poxa, nunca vai faltar os meus salários, eu vou ficar descoberto e tal. Claro, analisando um cenário, não sei se é algo catastrófico que o Brasil inteiro quebrasse, aí é uma coisa que nem se compara, mas eu tô falando no sentido de você trabalhar e saber. Você é casado, você é chefe de família, você vai ter um filho e dizer, poxa, meu filho, não vai faltar nada para ele porque eu tenho como, junto com minha esposa, dar as melhores condições possíveis. Isso aí é fantástico. Galera, então, isso é bom demais estar aqui com o Tiago. Ele está aqui encerrando já esse bate-papo, mas antes de encerrar, eu queria que tu deixasse uma mensagem, Tiago, para o pessoal que quer fazer concurso. Né? Qual a mensagem que tu deixa para a galera? A mensagem que eu deixo para vocês é o seguinte, estudem, eu já estive muito desse lado aí, ainda estou, né, porque eu tenho outros projetos, outros planos, mas assim, eu falo... Não vai parar não, é? Não, mas aí outros planos... Quer dizer que não é esse concurseiro, não? Não, agora é diferente, né, eu já pulei a etapa eu digamos assim, eu estou em outra etapa, mas eu tirei o caminho das costas. Mas aí o estudo também é diferente, você já consegue estudar direcionado, mas assim, para quem nunca passou e quer passar, aí eu já tive muito desse lado e vi muitas pessoas como eu dando esse depoimento. Estudem, que parece ser algo normal de se falar, né? Estudar é óbvio, mas assim, realmente estude para valer, abra mão de coisas que não são necessárias para a sua aprovação por um tempo. Converse com as pessoas próximas a você que lhe apoia, porque é importante o apoio dele, não se isole totalmente. O emprego temporário é temporário mesmo, né? O emprego temporário pense nisso, que se você colocar na sua cabeça que você pode ser demitido a qualquer momento, isso aí vai dar uma pressão muito grande. E estude com material de qualidade, o Jaula está aqui para trazer esse suporte, e aí eu falo isso não por o Saulo ser meu amigo, mas porque realmente o material e aí você pode pesquisar e vai ver que tem vários aprovados que estudaram com o Jaula. Então, assim, procure criar toda construir tudo isso que vai dar certo. E é aquela coisa, você não estuda para passar num concurso, você estuda até passar. Então, assim, não passou desse, continua, não passou, continua. Você vai conseguir passar, mas não é o tempo que vai fazer você passar, é a constância.
Se você não parar, vai chegar um momento que você vai estar pronto e vai conseguir passar. E aí você vai estar dando um depoimento como esse meu aqui também, no Jalva, ou em outros lugares. Então é isso, um abraço, até mais. Valeu.